E se os médicos, advogados, professores e engenheiros, pilares da sociedade moderna, estivessem prestes a se tornar obsoletos? E se o conhecimento, antes guardado por poucos, estivesse prestes a ser libertado das mãos humanas e entregue a sistemas que nunca dormem, nunca se distraem e nunca erram? Durante séculos, as profissões foram o alicerce da civilização. Foram elas que deram forma ao mundo moderno, medindo o acesso ao conhecimento e transformando a especialização em status, segurança e poder. O médico era o guardião da saúde, o advogado, o defensor da justiça, o professor, o mediador entre ignorância e sabedoria. Mas algo profundo e silencioso está acontecendo. As fundações sobre as quais essas profissões foram construídas estão começando a ruir. A revolução digital, impulsionada pela inteligência artificial, pela automação e pela conectividade global, não está apenas mudando a forma como trabalhamos, está redesenhando o próprio significado do trabalho humano. Pela primeira vez na história, máquinas não apenas executam tarefas físicas, mas também aprendem, interpretam e decidem. E o que isso significa para uma sociedade estruturada em torno da autoridade dos especialistas? Olá, seja bem-vindo ao canal. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal trago resumos de livros e teses com temas filosóficos, econômicos e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Lembrando que neste canal não exponho minhas opiniões. Eu tento ser o mais fiel possível ao autor. E antes de irmos para o resumo, eu preciso te relembrar que aqui na descrição desse vídeo você encontra o link que redireciona para o livro na Amazon, além do link para a central de mídias do canal, onde você encontra todos os parceiros aqui do canal, cursos e mentorias, além do link para o canal do Telegram, onde eu passo todas as atualizações aqui do canal. Lembrando que quando você compra através dos links que compartilhamos, você está contribuindo aqui para o canal. Então, ao acessar a central de mídias do canal, você vai perceber que existe ali alguns parceiros e soluções que se encaixam perfeitamente no seu cotidiano e que você pode estar utilizando e dessa forma indiretamente contribuindo aqui para esse canal. Além, claro, dos cursos e mentorias que você também pode adquirir. Lembrando aqui na seção de comentários, fique à vontade para comentar o que você achou desse livro, se ficou alguma dúvida e até mesmo fique à vontade para indicar outros livros que eu possa estar trazendo resumido aqui neste canal. Agora sim, vamos para o resumo do livro. Parte 1. Mudança. Capítulo 1. O Grande Acordo. Durante séculos, as profissões desempenharam um papel central na organização da sociedade. Médicos, advogados, professores, arquitetos, engenheiros e outros especialistas ocupavam uma posição de destaque, não apenas por seu conhecimento técnico, mas também porque a sociedade lhes concedeu um tipo de autoridade reconhecida e exclusiva. Esse arranjo é o que Richard e Daniel Susskind chamam de o Grande Acordo. Esse acordo pode ser entendido como um contrato social entre o público e os profissionais. A sociedade, reconhecendo que certas áreas do conhecimento exigem preparo, formação e responsabilidade, concedeu a esses grupos status, monopólio e autonomia. Em troca, esperava deles competência, integridade e o compromisso de usar seu saber em benefício do bem comum. Assim, os médicos eram autorizados a tratar e diagnosticar doenças, os advogados a interpretar e aplicar as leis, os professores a transmitir o conhecimento e formar novas gerações. Esse modelo surgiu em um contexto histórico específico, uma época em que o conhecimento era escasso, difícil de acessar e de compreender. Os profissionais eram os guardiões da informação, livros eram raros, a alfabetização era limitada e a especialização exigia anos de estudo em instituições restritas. Por isso, o público dependia quase inteiramente desses especialistas para lidar com problemas de saúde, de justiça, de engenharia ou de aprendizado. O sistema funcionava porque a sociedade confiava que, ao conceder essa autonomia aos profissionais, estaria recebendo em troca um serviço ético, responsável e de qualidade. Com o passar do tempo, esse modelo se consolidou. As profissões ganharam não apenas prestígio, mas também privilégios. O direito de autorregular-se, de definir quem pode ou não exercer determinada atividade e de estabelecer suas próprias regras de conduta. Em muitos casos, essa autonomia foi vista como necessária para proteger o público de charlatanismos e incompetência. Mas, na prática, também criou um sistema fechado, em que apenas aqueles que passavam pelos caminhos formais de formação e certificação podiam atuar.
Nas últimas décadas, porém, algo fundamental começou a mudar. A revolução digital e o avanço das tecnologias da informação transformaram completamente o modo como o conhecimento é produzido, armazenado e compartilhado. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet pode consultar artigos científicos, assistir às aulas de universidades de prestígio, usar plataformas de diagnóstico ou aplicativos que realizam tarefas antes exclusivas de especialistas. O saber, que antes estava restrito a grupos profissionais, tornou-se amplamente acessível. Essa mudança ameaça o equilíbrio do antigo contrato social. Se o público pode resolver muitos de seus problemas sem precisar recorrer a um intermediário humano, o fundamento do grande acordo começa a se desfazer. A legitimidade das profissões dependia da ideia de que o conhecimento especializado era inacessível para o cidadão comum. Agora que esta barreira caiu, é natural que as pessoas questionem por que precisam pagar caro por serviços que, em muitos casos, podem ser parcialmente automatizados, digitalizados ou simplificados por meios de sistemas inteligentes. A tecnologia trouxe um novo tipo de poder, a possibilidade de desintermediação. Esse termo descreve o processo pelo qual o intermediário, o profissional humano, deixa de ser o único canal entre o problema e a solução. Plataformas digitais, inteligência artificial e redes colaborativas permitem que indivíduos acessem diretamente informações e ferramentas que antes exigiam a presença de um especialista. Por exemplo, uma pessoa pode hoje consultar sintomas em um aplicativo de saúde, criar um contrato simples por meio de um modelo online, aprender um idioma com aulas virtuais ou administrar suas finanças com o auxílio de programas automatizados. Isso não significa que os profissionais deixem de ter valor, mas sim que o monopólio que sustentava seu papel está se dissolvendo. O que antes era um privilégio de poucos, o domínio sobre o conhecimento e a capacidade de aplicá-lo, está se tornando um recurso coletivo, acessível e distribuído. Essa mudança altera não apenas a forma como o trabalho é realizado, mas também o próprio significado de ser um profissional. Na nova era digital, o valor não está mais em guardar o conhecimento, mas em saber compartilhá-lo, interpretá-lo e aplicá-lo de forma transparente e colaborativa. A sociedade passa a exigir dos especialistas uma postura diferente, menos hierárquica e mais aberta, menos centrada em segredos e mais voltada à criação de sistemas acessíveis para todos. Profissionais que antes se viam como detentores de um saber exclusivo precisam agora atuar como mediadores entre a informação e o público, ajudando a traduzir e adaptar o conhecimento a contextos específicos. O grande acordo, portanto, entra em colapso não porque tenha falhado, mas porque cumpriu seu papel histórico. Ele foi essencial em um mundo de escassez de informação, mas, em uma era de abundância digital, suas bases já não se sustentam. O desafio que surge é redefinir o papel das profissões em um cenário onde o saber está em toda parte e onde a confiança e a autoridade precisarão ser reconstruídas de outras formas, mas não mais pelo controle do conhecimento, mas pela transparência, pela colaboração e pela capacidade de tornar a tecnologia um instrumento de benefício coletivo. Capítulo 2. A vanguarda. As transformações que a tecnologia vem provocando nas profissões não são apenas previsões sobre o futuro, elas já estão acontecendo. Em diferentes partes do mundo, setores tradicionais começam a experimentar uma reconfiguração profunda de suas práticas, métodos e até de seus valores centrais. A revolução digital, impulsionada pela inteligência artificial, pela conectividade global e pelo acesso quase ilimitado à informação, está alterando a forma como o trabalho especializado é concebido e entregue. Este movimento, que os autores chamam de a vanguarda, mostra que o processo de mudança não é teórico ou distante. Ele está em andamento e afeta diretamente as estruturas sobre as quais as profissões foram construídas. A medicina é um dos exemplos mais visíveis dessa transformação. Durante muito tempo, o diagnóstico de doenças foi considerado um campo onde apenas o olhar treinado e a experiência humana poderiam oferecer segurança e precisão. No entanto, o avanço da inteligência artificial está mudando esse paradigma. Sistemas automatizados de análise de imagens, por exemplo, já superam médicos em tarefas específicas, como a detecção de cânceres em radiografias, a identificação de anomalias oculares e a leitura de exames complexos. Esses algoritmos são alimentados por milhões de dados clínicos e aprendem com cada novo caso analisado, tornando-se mais rápidos e precisos.
Além disso, aplicativos de saúde permitem que pacientes monitorem seus próprios sintomas, consultem informações médicas confiáveis e, em alguns casos, recebam orientações iniciais sem a necessidade de uma consulta presencial. Assim, parte do papel tradicional do médico, de detentor exclusivo do saber clínico, é gradualmente compartilhada com sistemas digitais que democratizam o acesso à informação médica. Na educação, a transformação é igualmente marcante. O surgimento de cursos online massivos, conhecidos como MOOCs, Massive Open Online Courses, trouxe uma ruptura no modelo tradicional de ensino, baseado na presença física e na centralização do conhecimento em instituições específicas. Hoje, milhões de estudantes em todo o mundo podem assistir a aulas ministradas por professores das melhores universidades gratuitamente ou por valores simbólicos. Plataformas digitais utilizam algoritmos que personalizam o aprendizado, adaptando o conteúdo ao ritmo e ao nível de cada aluno. Durante a pandemia, a educação à distância deixou de ser uma alternativa marginal e tornou-se uma necessidade global. Isso acelerou a integração de ferramentas digitais em escolas e universidades, consolidando um novo modelo em que o professor se torna mais um facilitador do aprendizado do que um transmissor de informações. O ensino presencial não desaparece, mas passa a conviver com uma rede global de aprendizado contínuo e interativo, onde o conhecimento está disponível a qualquer hora e lugar. Até mesmo a religião, uma esfera historicamente associada à presença física, aos rituais e à experiência comunitária, tem sido afetada pela tecnologia. O culto virtual, antes impensável, tornou-se uma realidade cotidiana. Igrejas, templos e sinagogas transmitem cerimônias online para fiéis que participam à distância, muitas vezes interagindo por meio de chats ou redes sociais. Além disso, robôs e sistemas automatizados começaram a ocupar papéis simbólicos dentro de templos. Existem, por exemplo, robôs programados para recitar orações, ler passagens sagradas e até oferecer bênçãos automatizadas. Essas inovações levantam debates sobre a natureza da fé e da mediação espiritual. Se a função do líder religioso é transmitir uma mensagem e oferecer conforto, será que uma máquina pode cumprir parte desse papel? O contato humano permanece essencial em muitos contextos, mas a experiência espiritual está se expandindo para o espaço digital, alcançando pessoas que antes estavam afastadas por distância ou limitação física. No campo do direito, a mudança é profunda e multifacetada. A profissão jurídica sempre foi marcada por procedimentos formais e por uma forte dependência de documentos, arquivos e reuniões presenciais. Hoje, grande parte desse trabalho está sendo automatizado. Contratos podem ser gerados por plataformas online. Tribunais estão realizando audiências virtuais e sistemas de inteligência artificial são capazes de prever decisões judiciais com base em históricos de casos anteriores. Startups jurídicas, como a LegalZoom, oferecem ao público ferramentas para redigir documentos legais, abrir empresas ou resolver disputas simples sem precisar contratar um advogado. Firmas de advocacia tradicionais também começaram a incorporar tecnologias avançadas. A Allen & Overy, por exemplo, desenvolveu um sistema que utiliza algoritmos para lidar com a enorme quantidade de documentos exigidos por regulamentações internacionais, reduzindo o trabalho humano e aumentando a eficiência. O resultado é um cenário em que o acesso à justiça se torna mais rápido, barato e acessível, ainda que desafie a estrutura convencional dos escritórios e tribunais. O jornalismo, por sua vez, enfrenta talvez uma das transformações mais visíveis e turbulentas. Os jornais impressos, que por décadas foram o principal canal de informação, vêm perdendo relevância diante do avanço dos meios digitais. Algoritmos já são capazes de redigir textos simples, como boletins financeiros ou resumos esportivos com rapidez e precisão. As redes sociais e os buscadores se tornaram os principais intermediários entre as notícias e o público, controlando o que é visto, compartilhado e discutido. Esse processo de automatização e curadoria algorítmica mudou completamente a natureza do jornalismo. O jornalista humano continua necessário para a investigação e a interpretação crítica, mas a estrutura de distribuição da informação passou a depender de sistemas tecnológicos. A consequência é um ambiente em que a velocidade e o alcance digital superam a exclusividade da reportagem impressa. Na consultoria e na auditoria, as tecnologias de dados também estão redefinindo a prática profissional.
Antes, essas atividades dependiam fortemente da análise manual e da experiência subjetiva de especialistas. Hoje, grandes volumes de informações podem ser processados instantaneamente por sistemas baseados em inteligência artificial, permitindo identificar padrões, prever riscos e oferecer recomendações com base em dados concretos. O uso de blockchain começa a garantir maior transparência nas transações financeiras, enquanto auditorias em tempo real se tornam possíveis por meio de automação de registros. O trabalho humano desloca-se do cálculo e da verificação para a supervisão e interpretação dos resultados fornecidos pelas máquinas. Isso exige novas competências, menos voltadas ao controle e mais à integração entre tecnologia, estratégia e ética. Na arquitetura, o impacto é tanto prático quanto conceitual. Softwares generativos utilizam inteligência artificial para criar múltiplas opções de design com base em parâmetros definidos pelo arquiteto, como custo, iluminação, espaço e sustentabilidade. Esses programas testam centenas de possibilidades e apresentam as soluções mais otimizadas, algo que um profissional sozinho levaria semanas para fazer. A realidade aumentada e a modelagem em 3 dimensões permitem visualizar projetos em escala real, inserindo modelos virtuais diretamente no espaço físico. Isso transforma a maneira como os edifícios são concebidos, apresentados e construídos. O papel do arquiteto passa a ser o de curador e integrador das soluções propostas pelas máquinas, coordenando um diálogo entre criatividade humana e eficiência computacional. Esses exemplos demonstram um padrão comum. Em todos os setores, a tecnologia não atua apenas como uma ferramenta auxiliar, mas como um agente que redefine o próprio propósito da profissão. A lógica artesanal, baseada na interação pessoal entre especialista e cliente, está sendo substituída por sistemas digitais capazes de oferecer serviços padronizados, rápidos e acessíveis em larga escala. A personalização tradicional, dependente do julgamento e da presença física do profissional, dá lugar à personalização algorítmica, que utiliza dados e inteligência artificial para ajustar cada solução ao perfil do usuário. A vanguarda tecnológica mostra que nenhuma profissão é imune. O movimento é amplo, contínuo e inevitável. As fronteiras que separavam o trabalho humano da automação estão se tornando mais tênues e a sociedade começa a experimentar um novo tipo de relação com o conhecimento, mais descentralizada, mais conectada e mais compartilhada. O que antes era o privilégio de poucos especialistas está se tornando uma experiência coletiva, mediada por máquinas, mas ainda fundamentada na busca humana por resolver problemas e melhorar a vida em comunidade. Capítulo 3. Padrões nas profissões. Ao observar as transformações que vêm ocorrendo em diferentes áreas, é possível perceber que, apesar das particularidades de cada profissão, todas seguem um conjunto semelhante de padrões. Esses padrões indicam uma direção comum. O modo como o trabalho profissional é concebido, executado e valorizado está mudando de forma profunda e irreversível. O que antes era considerado um modelo estável e seguro, o exercício individual, artesanal e especializado de uma profissão, está sendo gradualmente substituído por sistemas tecnológicos que reconfiguram completamente a forma de produzir e oferecer conhecimento. O primeiro padrão dessa mudança é o fim de uma era. Durante muito tempo, as profissões se sustentaram em um modelo artesanal em que o trabalho era personalizado e centrado na figura do especialista humano. O médico, que conhecia cada paciente, o advogado que dominava os detalhes de cada caso, o professor que ensinava face a face, todos representavam um ideal de excelência profissional. Esse formato, embora eficaz em uma época de informação limitada, torna-se insustentável em um mundo onde a demanda por serviços cresce de forma exponencial e a tecnologia permite soluções mais rápidas, baratas e escaláveis. O modelo artesanal, que depende do tempo e da atenção individual do profissional, não consegue competir com sistemas digitais capazes de atender milhares de pessoas simultaneamente, mantendo padrões de qualidade estáveis. Em seguida, vem a transformação pela tecnologia. O foco das profissões está se deslocando do serviço humano direto para a criação e utilização de sistemas automatizados. As tarefas, que antes exigiam julgamento, experiência e presença física, estão sendo traduzidas em algoritmos, bancos de dados e plataformas digitais. Um exemplo é a área jurídica, onde softwares podem redigir contratos ou revisar documentos em segundos, algo que antes levaria horas de um advogado.
Na medicina, programas de inteligência artificial interpretam exames com precisão superior à de muitos especialistas. A expertise, portanto, deixa de residir apenas na mente do profissional e passa a ser incorporada em sistemas tecnológicos que reproduzem e multiplicam o conhecimento de forma quase ilimitada. Essa transição exige o desenvolvimento de novas habilidades. A posse de um diploma ou título, que por muito tempo simbolizou o domínio de um campo, já não garante mais relevância profissional. Em seu lugar, ganham importância competências como análise de dados, alfabetização digital, pensamento sistêmico e a capacidade de colaborar em ambientes multidisciplinares. Profissionais do futuro precisam entender não apenas o conteúdo de sua área, mas também como a tecnologia pode aprimorar ou substituir partes de seu trabalho. Saber interpretar informações, trabalhar com inteligência artificial e compreender as implicações éticas e sociais da automação são habilidades que se tornam tão essenciais quanto o conhecimento técnico tradicional. Um dos processos centrais nessa transformação é a reconfiguração do trabalho profissional, fenômeno que os autores descrevem como decomposition. Isso significa dividir as tarefas complexas que um profissional realiza em etapas menores e mais específicas, muitas das quais podem ser automatizadas ou delegadas a sistemas e assistentes digitais. Por exemplo, no direito, a análise inicial de um caso pode ser feita por algoritmos que identificam precedentes relevantes. Em seguida, um advogado humano pode interpretar os resultados e aplicar o raciocínio jurídico. Na medicina, sistemas de triagem automatizada avaliam sintomas e sugerem diagnósticos preliminares que depois são confirmados por um médico. Essa fragmentação permite que o trabalho se torne mais eficiente, reduzindo custos e ampliando o acesso do público a serviços antes inacessíveis. A decomposição das tarefas também abre espaço para novos modelos de trabalho. As estruturas tradicionais, escritórios fixos, hierarquias rígidas e carreiras lineares dão lugar a arranjos mais flexíveis. Surgem freelancers especializados, consultores híbridos que combinam saber técnico com domínio tecnológico e paraprofissionais, pessoas sem formação completa na área, mas capacitadas para executar funções específicas com o apoio de sistemas automatizados. Plataformas digitais conectam esses profissionais temporários a clientes e projetos, tornando o mercado mais dinâmico e descentralizado. O trabalho torna-se menos dependente de instituições formais e mais baseado em redes, projetos e resultados. Do lado do público, essa evolução traz mais opções e autonomia. Os usuários de serviços profissionais deixam de ser meros receptores passivos para se tornarem participantes ativos no processo. Aplicativos e plataformas de autoatendimento permitem que as pessoas resolvam problemas simples por conta própria, desde preencher declarações de imposto até aprender uma nova habilidade. Sistemas inteligentes oferecem recomendações personalizadas baseadas em dados e ajudam o usuário a tomar decisões informadas. Essa ampliação das possibilidades democratiza o acesso ao conhecimento e reduz a dependência em relação aos profissionais tradicionais que passam a competir com ferramentas disponíveis 24 horas por dia. Com essas transformações, emergem também novos modelos de negócio. As antigas firmas e escritórios, centrados em horas de trabalho humano, estão sendo substituídas por organizações híbridas nas quais pessoas e máquinas colaboram. Essas empresas utilizam tecnologia para aumentar a produtividade e reduzir custos, mas também para oferecer serviços antes inviáveis. Um escritório de arquitetura pode usar softwares generativos para criar dezenas de projetos simultâneos. Uma consultoria pode empregar análise de dados em tempo real para orientar decisões estratégicas de seus clientes. O valor não está mais apenas na experiência do especialista, mas na capacidade de integrar sistemas tecnológicos à prática profissional. Por fim, ocorre o processo de desmistificação das profissões. Durante séculos, o prestígio dos profissionais foi sustentado pela ideia de que possuíam um conhecimento inacessível ao público comum. Essa aura de autoridade começa a se dissipar à medida que as pessoas percebem que sistemas inteligentes podem oferecer respostas rápidas, confiáveis e, em muitos casos, mais precisas do que fornecidas por humanos. O respeito cego pela figura do especialista dá lugar a uma confiança mais pragmática. Confia-se não na pessoa em si, mas na eficácia e transparência do sistema que ele utiliza.
Profissões antes vistas como intocáveis passam a ser questionadas, e o valor do profissional passa a depender mais da qualidade do resultado do que do título que ele carrega. Em conjunto, esses padrões mostram que as profissões não desaparecem de forma abrupta, mas passam por um processo de decomposição, automação e democratização. Elas se desfazem em partes menores, adaptam-se às novas tecnologias e se tornam acessíveis a um público mais amplo. O que antes era um território fechado, reservado a poucos especialistas, torna-se um campo aberto de colaboração entre humanos e máquinas. O conhecimento, antes concentrado, agora se espalha em redes e plataformas. O futuro das profissões, portanto, não é o desaparecimento, mas a transformação. Uma transição do trabalho individual e artesanal para sistemas coletivos e digitais que redefinem o próprio significado de ser um profissional. Agora, antes da gente continuar no próximo capítulo, eu preciso te passar uma informação. Enquanto todo mundo paga caro e deixa rastros em cada transação, tem uma galera fazendo diferente. Com a P2PME, você transforma a Pix em USDC, um dólar digital estável, direto de pessoa para pessoa, sem intermediários, sem cadastro, sem burocracia. É a forma mais simples e anônima de entrar no mundo cripto. E a cotação praticamente é a mesma do dólar que aparece no Google. Nada daquela diferença absurda das casas de câmbio. E o melhor, esses USDC não ficam parados. Você pode pagar boletos, contas, Pix de supermercado, restaurante, o que quiser, direto pela plataforma, trocando seus USDC com quem precisa enviar Pix. É rápido, anônimo e econômico. E se for viajar, dá até para converter esses USDC com cartões cripto e gastar pelo mundo todo com câmbio justo e sem burocracia. P2PME, liberdade financeira na prática ao alcance de um Pix. Lembrando que caso você queira acessar na plataforma, basta você acessar a nossa central de mídias do canal e lá você encontra o link da P2PME. Agora voltando para o resumo. Parte 2. Teoria. Capítulo 4. Informação e tecnologia. A história do progresso humano pode ser contada como história de informação. Cada grande transformação social e econômica da humanidade ocorreu quando mudamos a maneira de armazenar, compartilhar e processar o conhecimento. A oralidade, a escrita, a imprensa e, por fim, a internet representam não apenas avanços técnicos, mas saltos civilizatórios que redefiniram quem tem acesso ao saber e como esse saber é usado. O ponto central deste capítulo é que a atual revolução tecnológica não é apenas uma questão de novas ferramentas, mas uma mudança profunda na infraestrutura da informação. O conjunto de meios pelos quais o conhecimento é produzido e transmitido entre as pessoas. Nas primeiras sociedades humanas, o conhecimento era transmitido exclusivamente de forma oral. Histórias, tradições e técnicas passavam de geração em geração por meio da fala. Essa forma de comunicação tinha um alcance limitado. Dependia da presença física e da memória humana. Com o surgimento da escrita, essa limitação foi superada. A informação pôde ser registrada e preservada, tornando-se independente de quem a contava. A escrita trouxe estabilidade e continuidade ao conhecimento, permitindo o desenvolvimento das leis, da contabilidade e das ciências. Séculos depois, a invenção da imprensa representou uma nova revolução. Pela primeira vez, o conhecimento pôde ser reproduzido em escala. Livros e panfletos circularam amplamente, difundindo ideias e acelerando o progresso científico e cultural. A imprensa democratizou a leitura e colocou em xeque o monopólio do saber que antes pertencia a pequenos grupos, como monges e estudiosos. O impacto dessa mudança foi profundo. Ela impulsionou o Renascimento, a Reforma e, posteriormente, a Revolução Científica. A internet é o mais recente marco nessa linha histórica, e segundo os autores, talvez o mais disruptivo. Ao contrário da escrita ou da imprensa, que ainda dependiam de meios físicos, a internet criou um ambiente imaterial em que a informação é digital, replicável e acessível instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Esse novo ambiente dissolve as fronteiras que antes separavam especialistas e leigos. O conhecimento, que era limitado por barreiras geográficas, linguísticas e institucionais, tornou-se global.
Qualquer pessoa pode publicar, acessar e interagir com informações que antes estariam restritas a bibliotecas, universidades ou associações profissionais. Essa transformação cria o que pode ser chamado de sociedade baseada na tecnologia da informação, um sistema em que o valor central não está mais nos recursos físicos, mas na capacidade de gerar, processar e distribuir dados. Dentro dessa nova infraestrutura, a expertise deixa de ser algo concentrado em indivíduos e passa a ser algo coletivo, incorporado em redes e sistemas digitais. O poder já não pertence apenas a quem detém o conhecimento, mas a quem sabe manipulá-lo e aplicá-lo com o auxílio da tecnologia. 4 tendências principais explicam a força e a velocidade dessa mudança. A primeira é o crescimento exponencial do poder computacional. Desde a segunda metade do século XX, os computadores vêm se tornando cada vez mais rápidos, menores e mais baratos. O que antes exigia uma máquina do tamanho de uma sala inteira, hoje cabe em um bolso. Essa expansão da capacidade de processamento torna possível lidar com volumes imensos de dados e executar cálculos que há poucas décadas seriam inimagináveis. A segunda tendência é o desenvolvimento de máquinas cada vez mais capazes. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina permitem que sistemas executem tarefas complexas que antes dependiam exclusivamente da cognição humana. Essas máquinas não apenas seguem instruções, mas aprendem com os próprios erros, identificam padrões e tomam decisões com base em probabilidades e contextos. Isso as torna aptas a desempenhar funções em áreas que vão da medicina à engenharia, do direito à arte. A terceira tendência é a proliferação de dispositivos pervasivos, tecnologias que se integram de forma invisível ao cotidiano das pessoas. Smartphones, relógios inteligentes, sensores corporais e dispositivos conectados à chamada Internet das Coisas coletam e transmitem dados constantemente. Essa presença constante da tecnologia cria uma teia de informações em tempo real sobre praticamente todos os aspectos da vida humana: saúde, deslocamento, consumo, comportamento e relações sociais. A quarta e última tendência é a formação de humanos hiperconectados. A expansão das redes sociais, das plataformas colaborativas e das ferramentas de comunicação instantânea permite que indivíduos se conectem, troquem experiências e produzam conhecimento em conjunto, independentemente da distância física. Essa hiperconexão transforma a dinâmica social. A informação circula de forma horizontal e não mais de cima para baixo. Especialistas, instituições e governos já não controlam totalmente o fluxo do conhecimento. Essas 4 forças combinadas, poder computacional, inteligência artificial, dispositivos onipresentes e hiperconectividade, formam um núcleo da revolução informacional contemporânea. Juntas, elas criam um ambiente em que a expertise pode ser distribuída em larga escala, dissolvendo as barreiras entre o profissional e o público. O resultado é o deslocamento radical. O conhecimento deixa de ser físico, localizado e escasso para se tornar digital, replicável e coletivo. Livros, arquivos e consultórios cedem espaço a plataformas, bancos de dados e sistemas automatizados. O valor está menos na posse do conhecimento e mais na capacidade de organizá-lo, interpretá-lo e aplicá-lo de modo inteligente. Assim como a escrita e a imprensa redefiniram as estruturas sociais e econômicas de seu tempo, a atual transformação tecnológica redefine as profissões. O que antes era aprendido ao longo de décadas de prática pode agora ser modelado, registrado e distribuído por sistemas inteligentes. O especialista humano continua a desempenhar um papel importante, mas não mais como guardião do saber, e sim como um dos agentes que alimentam e supervisionam um ecossistema de informação que pertence a todos. Capítulo 5. A produção e distribuição do conhecimento. O conhecimento sempre foi um dos recursos mais valiosos da humanidade, mas também um dos mais desigualmente distribuídos. Durante séculos, o acesso a ele foi limitado por barreiras econômicas, sociais e institucionais. Universidades, associações profissionais e corporações de ofício funcionavam como guardiã desse saber, controlando quem podia adquiri-lo e como ele poderia ser usado. No entanto, o cenário atual indica uma mudança profunda. O conhecimento está deixando de ser um bem fechado e escasso para se tornar um bem público, aberto e compartilhado. Os autores explicam que o conhecimento tem características econômicas únicas.
Diferentemente dos bens materiais, ele pode ser reproduzido infinitamente sem se desgastar ou perder valor. Quando alguém compartilha uma ideia, o conhecimento de quem transmite não diminui, e o de quem recebe aumenta. Além disso, a reprodução de informações em formato digital tem custo praticamente zero. Essa característica muda completamente a lógica da escassez que sustentava o valor das profissões. Se antes era preciso pagar caro para ter acesso à expertise de um médico, advogado ou consultor, agora grande parte desse saber está disponível gratuitamente em sites, vídeos, artigos e sistemas automatizados. Essa transição marca o início de um processo chamado de externalização da expertise. Tarefas que antes dependiam exclusivamente do julgamento e da experiência pessoal de um profissional passam a ser codificadas em sistemas tecnológicos, algoritmos, bancos de dados, protocolos e softwares especializados. Quando um advogado alimenta um sistema jurídico com milhares de decisões anteriores, ou quando um médico registra sintomas e diagnósticos em uma plataforma digital, parte de sua experiência se transforma em um recurso coletivo. O que antes existia apenas na mente humana, agora é transformado em informação estruturada, capaz de ser consultada e aplicada por qualquer pessoa ou por uma máquina. Com isso, o modelo de produção do conhecimento deixa de ser artesanal, baseado na relação direta entre um especialista e seu cliente, e passa a funcionar como um commons, um bem comum. Assim como os antigos bens naturais compartilhados, como o ar ou a água, o conhecimento digital se torna acessível a todos, podendo ser usado, modificado e aprimorado coletivamente. Essa democratização não significa apenas facilidade de acesso, mas também a possibilidade de participação ativa na construção do saber. Pessoas comuns, antes apenas consumidoras de informação, tornam-se produtoras de conhecimento ao contribuir com dados, experiências e interpretações em plataformas abertas. Outro conceito central do capítulo é a decomposição do trabalho profissional. Cada profissão é composta por um conjunto de tarefas, algumas complexas e criativas, outras repetitivas e previsíveis. A tecnologia permite que essas tarefas sejam analisadas separadamente e avaliadas de acordo com seu potencial de automação. Assim, o processo profissional é fragmentado em componentes. Parte dele continua a exigir intervenção humana, mas uma porção crescente pode ser executada por sistemas digitais. Isso não apenas aumenta a eficiência, mas também cria novas formas de colaboração entre pessoas e máquinas. A partir dessa decomposição, os autores descrevem 7 modelos de produção e distribuição de expertise que representam diferentes estágios de transição entre o trabalho humano tradicional e o conhecimento automatizado. O primeiro modelo é o modelo do profissional tradicional, 1 a 1. É o formato mais antigo e ainda dominante em muitas áreas. Nele, o cliente interage diretamente com o profissional humano que aplica seu conhecimento de maneira personalizada. Essa forma de trabalho é cara, limitada em escala e dependente do tempo e da presença do especialista. Modelo 2. Modelo dos auxiliares humanos, para profissionais. Para ampliar a capacidade de atendimento, profissionais recorrem à assistência e técnicos treinados para executar tarefas específicas. Esses paraprofissionais seguem instruções padronizadas e permitem que o trabalho seja distribuído em equipe. É um primeiro passo na direção da descentralização da expertise. O terceiro modelo é o modelo da automação e dos sistemas baseados em regras. Neste formato, parte do julgamento profissional é incorporada em sistemas tecnológicos. Protocolos clínicos, softwares de diagnóstico, mecanismos de busca jurídica e ferramentas contábeis são exemplos dos sistemas que substituem o trabalho humano em tarefas padronizáveis. A máquina não pensa, mas aplica regras codificadas de forma precisa e rápida. O quarto modelo é o modelo das comunidades de especialistas online. A internet permitiu o surgimento de espaços onde profissionais de diferentes regiões compartilham experiências e soluções em tempo real. Fóruns, redes de conhecimento e grupos de discussão criam uma inteligência coletiva na qual o saber é constantemente atualizado e validado pelos próprios participantes. O conhecimento deixa de ser centralizado em instituições e passa a fluir livremente entre pares. O quinto modelo é o modelo dos sistemas de autoajuda diagnósticos digital. Plataformas e aplicativos oferecem ao público ferramentas para resolver problemas por conta própria.
Um usuário pode, por exemplo, preencher uma declaração de imposto, identificar sintomas de saúde ou preparar um contrato simples sem precisar contratar um especialista. O conhecimento é traduzido em linguagem acessível e disponibilizado diretamente ao usuário final. O sexto modelo é o modelo de crowdsourcing e da colaboração aberta. Nesse formato, a produção de conhecimento é distribuída entre um grande número de pessoas que contribuem com pequenas partes de informação. Exemplos disso são enciclopédias colaborativas, projetos de código aberto e bases de dados públicas. A qualidade do resultado depende da diversidade e do volume de contribuições e não da autoridade de um único especialista. O sétimo modelo é o modelo das plataformas e da inteligência artificial autônoma. É o estágio mais avançado da evolução. Aqui, sistemas inteligentes não apenas armazenam conhecimento, mas também geram novas formas de saber a partir da análise de grandes volumes de dados. Plataformas baseadas em IA podem aprender, prever e oferecer soluções inéditas sem intervenção humana direta. O conhecimento nesse nível torna-se dinâmico e autossustentável. Esses 7 modelos não se excluem mutuamente. Em muitos contextos, eles coexistem e se sobrepõem. Uma instituição pode combinar atendimento humano, automação parcial e plataformas colaborativas de acordo com as necessidades do público. O importante é que o eixo de produção do conhecimento se desloca progressivamente do indivíduo para o sistema, do fechado para o aberto, do exclusivo para o compartilhado. O capítulo mostra que esse movimento redefine o papel dos profissionais. Em vez de monopolizar o saber, eles passam a alimentar e supervisionar os sistemas que o distribuem. A autoridade do especialista, antes derivada de sua posse de conhecimento, passa a depender de sua capacidade de interpretar, validar e aprimorar o que as máquinas produzem. Assim, a expertise deixa de ser um privilégio de poucos e se torna um ativo coletivo, mediado por máquinas e acessível a todos. O conhecimento profissional não desaparece, mas muda de forma. Ele se transforma em algo modular, conectável e expansível, capaz de circular com liberdade em uma rede global de aprendizado contínuo. Parte 3. Implicações. Capítulo 6. Objeções e ansiedades. À medida que a tecnologia avança e começa a ocupar espaços antes reservados exclusivamente aos humanos, surgem questionamentos profundos e inevitáveis. Em diferentes setores da sociedade, pessoas expressam preocupações sobre o que será perdido nesse processo: a confiança, a empatia, o sentido do trabalho e até a própria identidade humana. O 6º capítulo do livro examina justamente essas objeções e ansiedades que acompanham a transição para uma sociedade cada vez mais automatizada. Segundo os autores, muitas dessas preocupações são legítimas, mas também se baseiam em equívocos sobre o papel das profissões e o significado do progresso tecnológico. Uma das objeções mais recorrentes é da confiança e moralidade. Desde tempos antigos, os profissionais foram vistos como figuras de autoridade moral, pessoas nas quais a sociedade deposita sua confiança. Médicos, advogados e professores, por exemplo, são valorizados não apenas por seu conhecimento técnico, mas também pela integridade e pela capacidade de agir de forma ética. Surge então a dúvida: é possível confiar em uma máquina para realizar tarefas que exigem responsabilidade moral? Os autores argumentam que sim, o que, em muitos casos, as máquinas podem ser até mais confiáveis do que os humanos, desde que sejam projetadas e programadas com ética e transparência. Diferentemente das pessoas, os sistemas tecnológicos não são guiados por interesses pessoais, fadiga, preconceitos ou emoções. Eles podem agir de modo consistente e previsível, aplicando regras éticas incorporadas em seus algoritmos. Isso não significa que as máquinas sejam moralmente conscientes, mas que em certas funções podem minimizar erros e injustiças que frequentemente ocorrem devido às limitações humanas. Assim, a confiança no futuro pode ser deslocada, não mais centrada em indivíduos, mas em sistemas verificáveis e auditáveis. Outra preocupação comum é a perda do toque humano. Profissões como medicina, ensino e psicologia são frequentemente associadas à empatia, à compreensão e ao relacionamento interpessoal. O receio é que, com a automação, esses elementos sejam substituídos por uma interação fria e mecânica. No entanto, os autores observam que a empatia e o julgamento humano são de fato valiosos, mas não são necessários em todos os contextos. Em muitas situações, o que as pessoas precisam é de eficiência, precisão e acessibilidade, características que a tecnologia oferece melhor do que os humanos.
Por exemplo, um paciente que busca um diagnóstico rápido e correto pode valorizar mais a exatidão de um sistema de inteligência artificial do que o contato pessoal com o médico. O mesmo vale para o ensino online. Um aluno pode preferir aprender no seu próprio ritmo, com feedback automatizado, em vez de depender exclusivamente da presença de um professor. Isso não significa eliminar o toque humano, mas reservá-lo para os momentos em que ele realmente agrega valor. A convivência entre tecnologia e humanidade não é excludente, e sim complementar. Uma terceira fonte de ansiedade diz respeito ao sentido do trabalho. Muitos se perguntam o que restará aos humanos quando as máquinas assumirem grande parte das atividades produtivas. O trabalho, afinal, sempre foi uma das principais formas de dar propósito e estrutura à vida. Diante da automação, teme-se que o ser humano perca não apenas o emprego, mas também o significado. Os autores reconhecem que essa é uma questão complexa, mas argumentam que o conceito de bom trabalho precisa ser redefinido. Em vez de se basear na tradição, na ideia de que algo é valioso apenas porque sempre foi feito de certa maneira, o trabalho deve ser avaliado por impacto e propósito. Isso significa priorizar atividades que realmente contribuem para o bem-estar coletivo e não apenas manter ocupações obsoletas por apego ao passado. A tecnologia, nesse sentido, não destrói o valor do trabalho, ela o transforma, libertando as pessoas de tarefas repetitivas e permitindo que se concentrem em funções criativas, sociais e éticas. Outro ponto abordado no capítulo é a formação profissional. As escolas e universidades, segundo os autores, continuam preparando estudantes para um mundo que já não existe. O sistema educacional ainda segue o modelo do século XX, voltado para profissões rígidas, com currículos fixos e pouca integração tecnológica. Essa abordagem ignora as habilidades que o futuro exigirá: pensamento computacional, análise de dados, trabalho em rede e compreensão ética do uso da tecnologia. Enquanto as instituições de ensino insistirem em formar especialistas para profissões tradicionais, o descompasso entre o que é ensinado e o que é necessário continuará crescendo. Além dessas preocupações gerais, os autores destacam 3 equívocos principais que alimentam o medo das máquinas. O primeiro é o equívoco da confiança exclusiva no humano. Muitas pessoas acreditam que apenas seres humanos podem gerar confiança porque possuem empatia e consciência moral. No entanto, essa visão ignora que a confiança pode ser construída também por meio de sistemas transparentes e verificáveis. Em alguns casos, confiar em um sistema bem projetado é mais racional do que confiar em uma pessoa sujeita a erro, viés ou corrupção. O segundo é o equívoco da destruição pela automação. Existe a crença de que as tecnologias sempre eliminam mais empregos do que criam. Historicamente, porém, isso não se confirma. A automação elimina certas tarefas, mas abre espaço para novas funções, novos mercados e novas formas de valor. Assim como a Revolução Industrial substituiu artesãos, mas criou engenheiros e operadores de máquinas, a Revolução Digital substitui certas profissões, mas cria outras, muitas das quais ainda estão emergindo. O terceiro equívoco é o da imitação humana. Muitas pessoas acreditam que as máquinas só poderão substituir os humanos quando pensarem e agirem exatamente como eles. Essa ideia parte da suposição de que a inteligência artificial deve replicar a mente humana para ser eficaz. Na prática, isso não é necessário. As máquinas não precisam pensar como nós. Basta que executem melhor determinadas tarefas de forma mais precisa e confiável. A capacidade de substituição não depende de consciência, mas de desempenho. Esses 3 equívocos alimentam medos culturais e psicológicos mais do que preocupações técnicas. Eles refletem o desconforto natural com a mudança e a tendência humana de associar valor ao que é familiar. No entanto, os autores defendem que compreender a natureza real da transição tecnológica é essencial para lidar com ela de forma racional. O capítulo conclui que o medo das máquinas é, em grande parte, um produto cultural, não uma consequência inevitável do avanço técnico. A resistência vem menos das limitações da tecnologia e mais do apego humano a modelos tradicionais de trabalho, identidade e prestígio. A verdadeira questão não é se as máquinas vão nos substituir, mas como escolheremos conviver com elas. Ao entender que a confiança, propósito e humanidade podem coexistir com a automação, é possível transformar a ansiedade em oportunidade e fazer da tecnologia não uma ameaça, mas uma parceira na construção de um futuro mais eficiente, justo e acessível.
Antes de seguirmos para o próximo capítulo, eu tenho um recado para te passar. Pensando em como muitos se sentem perdidos diante das rápidas mudanças que estão acontecendo no mundo, então crises, novas tecnologias e um futuro cada vez mais incerto, eu decidi criar um mini documentário que traz informações práticas e insights para você navegar essa nova realidade com mais segurança e autonomia. Aliás, devido ao conteúdo desse mini documentário, eu tive que deixar ele privado. Por isso o link dele você encontra na descrição desse vídeo e no comentário fixado na central de mídias do canal. É só você acessar a central de mídias do canal e clicar em assistir ao documentário. É gratuito, corre lá depois desse vídeo e assista a ele. Agora sim, vamos voltar para o próximo capítulo. Capítulo 7. Depois das profissões. O mundo caminha rapidamente em direção a uma nova fase da história humana. Uma fase em que as profissões, tal como as conhecemos, deixarão de ser o principal meio de organizar o trabalho e distribuir o conhecimento. Essa transição não é apenas tecnológica, mas também social, econômica e moral. À medida que sistemas inteligentes se tornam mais capazes de realizar tarefas cognitivas complexas, a sociedade começa a enfrentar perguntas fundamentais. O que significa trabalhar? Qual é o papel do ser humano na produção de conhecimento e como garantir que os benefícios dessa transformação sejam compartilhados por todos? Os autores chamam essa nova etapa de sociedade pós-profissional. Nesse cenário, o trabalho especializado, antes monopolizado por médicos, advogados, professores, engenheiros, jornalistas e outros, será realizado em grande parte por sistemas tecnológicos que processam informações, tomam decisões e oferecem soluções com base em dados e algoritmos. Isso não significa que as máquinas desenvolverão consciência, emoções ou intuições humanas. Elas não precisam disso. O que importa é o desempenho, a capacidade de resolver problemas de forma mais rápida, precisa e acessível. Essas máquinas não pensantes, mas capazes, não sentem nem compreendem o mundo como nós, mas conseguem executar tarefas que antes exigiam inteligência humana. Um algoritmo de diagnóstico médico não entende o sofrimento do paciente, mas pode identificar uma doença com uma taxa de acerto superior à de um clínico experiente. Um sistema jurídico automatizado não reflete sobre a moralidade de uma decisão, mas pode revisar milhares de contratos em poucos segundos, encontrando erros que um advogado jamais teria tempo de localizar. A inteligência artificial, portanto, redefine o que entendemos por competência. O foco deixa de ser a consciência e passa a ser a eficácia operacional. Mesmo nesse contexto, o papel humano não desaparece. As pessoas continuam essenciais em funções que as máquinas não podem desempenhar, não por limitação técnica, mas por necessidade ética, criativa e social. Humanos serão os projetistas desses sistemas, responsáveis por definir seus objetivos, limites e parâmetros. Serão também os supervisores, garantindo que as decisões automatizadas estejam alinhadas a valores humanos e não gerem consequências indesejadas. Além disso, permanecerá indispensável o papel dos eticistas e reguladores encarregados de discutir e orientar como essas tecnologias devem ser usadas. O desafio, portanto, não é o desaparecimento total do trabalho humano, mas a redefinição de suas fronteiras e propósitos. Com a automação das tarefas rotineiras, os profissionais poderão concentrar-se nas dimensões mais humanas do conhecimento: criatividade, julgamento moral, empatia e inovação. O problema é que essa transição não ocorrerá de maneira uniforme. Algumas profissões se adaptarão rapidamente, outras resistirão até o último momento e, inevitavelmente, haverá perdas. Entre as principais preocupações está o desemprego tecnológico. A substituição de humanos por máquinas em atividades intelectuais pode reduzir drasticamente a demanda por mão de obra em determinados setores. Advogados, contadores, tradutores, auditores e até professores podem ver grande parte de suas funções automatizadas. Isso não significa que o trabalho desaparecerá por completo, mas que os tipos de trabalho disponíveis mudarão. Novas profissões surgirão, muitas delas ainda inimagináveis, relacionadas ao design, à manutenção e à supervisão de sistemas inteligentes, à interpretação de dados e à aplicação ética da tecnologia. Assim como ocorreu a Revolução Industrial, o desafio não está apenas em criar novas funções, mas em preparar as pessoas para ocupá-las. A educação, nesse cenário, precisará se transformar profundamente. Em vez de formar especialistas que dominem apenas um campo restrito, será necessário desenvolver competências amplas e adaptáveis,
pensamento crítico, raciocínio ético, resolução de problemas, empatia e capacidade de trabalhar em ambientes híbridos, onde humanos e máquinas colaboram. A alfabetização digital e entendimento do funcionamento dos algoritmos serão tão fundamentais quanto a leitura e a escrita foram no passado. No entanto, talvez o maior desafio não seja técnico nem educacional, mas ético e social. A automação traz ganhos de eficiência e produtividade, mas também amplia as desigualdades se seus benefícios não forem distribuídos de forma justa. Se o conhecimento e os sistemas inteligentes ficarem concentrados nas mãos de poucas empresas ou governos, a sociedade corre o risco de criar uma nova forma de exclusão, uma divisão entre quem tem acesso à expertise digital e quem não tem. Os autores destacam que o verdadeiro dilema do futuro não é como salvar as profissões, mas como redesenhar o trabalho e o conhecimento para servir melhor à humanidade. Isso exige discutir de forma aberta questões como: quem será responsável pelas decisões tomadas por algoritmos? Quem lucrará com os ganhos de produtividade? E como garantir que todos tenham acesso às ferramentas que ampliam o conhecimento? A tecnologia por si só não é boa nem má. Tudo depende de como é usada e de quais valores orientam seu desenvolvimento. Em uma sociedade pós-profissional, a riqueza não será medida apenas em dinheiro, mas também em acesso à informação, tempo livre e oportunidades de aprendizado. O ideal seria que a automação libertasse as pessoas das atividades repetitivas e lhes permitisse dedicar mais tempo à criatividade, ao convívio e ao bem-estar. Para isso, no entanto, será necessário um esforço coletivo de planejamento ético, político e econômico para que a tecnologia não sirva apenas a poucos, mas beneficie o conjunto da sociedade. Os autores argumentam que o futuro deve ser guiado por uma visão moral e humanista. A automação inevitavelmente substituirá parte do trabalho humano, mas cabe à sociedade decidir em benefício de quem essa substituição ocorrerá. Será um avanço se for usada para ampliar o acesso à justiça, à educação e à saúde. Será uma tragédia se servir apenas para concentrar poder e riqueza. Em síntese, o capítulo defende que a transição para uma sociedade pós-profissional não deve ser temida, mas compreendida e orientada. As máquinas assumirão muitas das funções cognitivas que antes nos definiam, mas isso abre a possibilidade de um novo tipo de humanidade. Uma humanidade que, em vez de competir com as máquinas, aprende a colaborar com elas. O verdadeiro progresso estará não em preservar as estruturas do passado, mas em usar a tecnologia para expandir o alcance do conhecimento e do bem-estar humano. Conclusão: que futuro devemos querer? A reflexão final dos autores parte de uma constatação inevitável. As profissões, como estruturas sociais e econômicas, foram uma solução temporária para um problema específico da humanidade, o da limitação do conhecimento. Durante séculos, o saber humano era escasso, disperso e de difícil acesso. As profissões surgiram como uma forma de administrar esse recurso limitado, criando grupos de especialistas responsáveis por resolver problemas em nome da sociedade. Médicos, advogados, professores, engenheiros e outros profissionais ocuparam o papel de intermediários do conhecimento, traduzindo informações complexas e aplicando-as às situações práticas. No entanto, o contexto que deu origem a esse modelo está desaparecendo. A revolução digital alterou de maneira radical a forma como a informação era armazenada, processada e compartilhada. Hoje, o conhecimento pode ser replicado infinitamente, atualizado em tempo real e acessado por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. A escassez, que justificava a existência das profissões, está sendo substituída por uma era de abundância informacional. Nesse novo cenário, a intermediação tradicional perde sua razão de ser. Já não é necessário recorrer a um especialista sempre que surge um problema técnico-jurídico ou de saúde, porque muitos desses desafios podem ser resolvidos diretamente por meio de sistemas inteligentes, plataformas digitais e bancos de dados públicos. Isso não significa que os profissionais se tornem inúteis, mas que seu papel precisa mudar. O conhecimento, antes concentrado em grupos específicos, passa a ser distribuído em rede, acessível a todos e potencializado pela colaboração entre humanos e máquinas. Os autores afirmam que o verdadeiro desafio não é impedir o avanço tecnológico, mas decidir como usá-lo. A questão central deixa de ser como salvar as profissões e passa a ser que futuro queremos construir com a tecnologia que temos.
Preservar o passado por medo da mudança seria um erro. A história mostra que cada revolução informacional, da escrita à imprensa, da imprensa à internet, ampliou as fronteiras do conhecimento e ao longo do tempo produziu sociedades mais informadas e conectadas. A transição atual não é diferente. Ela apenas ocorre em uma velocidade e escala sem precedentes. O futuro desejável, segundo os autores, é aquele em que a expertise se torne um bem público global. Em vez de estar concentrado em instituições ou indivíduos, o conhecimento especializado deve ser organizado como um sistema aberto, ético, disponível para qualquer pessoa que precise dele. Essa visão se aproxima do conceito de Commons of Expertise, bens comuns de conhecimento, em que a saúde, educação e justiça deixam de ser privilégios e se tornam direitos universais mediados pela tecnologia. Nesse mundo ideal, a tecnologia não substitui a humanidade, mas a amplia. Um paciente em uma vila remota poderia ter acesso ao mesmo nível de diagnóstico que alguém em uma grande capital. Um estudante sem recursos financeiros poderia aprender com os melhores professores do mundo por meio de plataformas digitais abertas. Um cidadão comum poderia compreender e aplicar leis básicas com a ajuda de sistemas jurídicos automatizados. O poder do conhecimento se espalharia de maneira equitativa, reduzindo desigualdades e fortalecendo a autonomia das pessoas. Para que isso se torne realidade, é necessário orientar o uso das máquinas para o bem comum. A tecnologia por si só é neutra, pode tanto libertar quanto oprimir, incluir ou excluir. Cabe à sociedade, por meio de governos, instituições e cidadãos, definir as regras éticas e políticas que garantam que os benefícios da automação sejam amplamente distribuídos. Isso envolve proteger a privacidade, promover a transparência dos algoritmos, combater a concentração de poder nas grandes empresas de tecnologia e garantir que todos tenham acesso às ferramentas digitais que ampliam o conhecimento. Os autores enfatizam que essa responsabilidade é coletiva. Assim como o conhecimento está se tornando um bem compartilhado, a gestão desse conhecimento também deve ser colaborativa. A sociedade precisará encontrar novas formas de confiança, de regulação e de solidariedade que não dependam apenas de indivíduos, mas de sistemas abertos e auditáveis. O papel das instituições será menos o de controlar o saber e mais de garantir que ele circule livremente de forma justa. Ao chegar ao fim da análise, os autores deixam uma mensagem otimista e ao mesmo tempo desafiadora. As profissões não estão sendo destruídas, estão sendo transformadas naquilo que sempre deveriam ser, mecanismos para expandir o acesso ao conhecimento humano. Em outras palavras, o futuro não representa o colapso das profissões, mas a realização de seu propósito original. Elas nasceram para organizar o saber e colocá-lo a serviço da sociedade. Agora, a tecnologia torna possível cumprir essa missão em escala global. O conhecimento não precisa mais estar preso a diplomas, escritórios ou consultórios. Ele pode fluir livremente por meio de redes, plataformas e sistemas inteligentes, alcançando todos os que dele necessitem. O futuro que devemos querer é, portanto, aquele em que o progresso tecnológico é guiado pela ética, pela equidade e pela compaixão. Um futuro em que o acesso à expertise não dependa de status social, geografia ou renda, mas seja um direito compartilhado de todos os seres humanos. Nesse cenário, o papel da humanidade não será competir com máquinas, mas usar a tecnologia como uma extensão de sua inteligência coletiva, criando um mundo mais informado, justo e solidário, um mundo onde o conhecimento, enfim, pertence a todos. Então esse foi mais um resumo aqui no canal, lembrando que os links você encontra aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.